É isso aí. Vamos lá começar a nossa análise, né, do edital dessa ESAP, direcionado aí para o cargo de técnico em radiologia. A gente não vai se ater aos conteúdos dos demais cargos, vamos direcionar aí a nossa ao que nos interessa, né? Vamos começar pelo cronograma, pessoal. É muito interessante vocês ficarem atentos, tá bom? O cronograma, né? O período de inscrições, como vocês sabem, começou no dia 11 e vai até o dia 15/1 de 2026, tá? Exclusivamente via internet, pelo site oficial da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Ter muito cuidado com links falsos, foi até divulgado, né? A própria banca divulgou que tem links falsos divulgando é, sites de inscrição, pedindo Pix e tudo. Então, tomar muito cuidado com links falsos, tá bom? O último dia para pagamento é o dia 16/1, também ficar muito atento. Não é bom deixar para o último dia, porque pode haver congestionamentos e tudo. É bom se programar para fazer tanto a inscrição quanto o pagamento com uma certa antecedência, tá? A aplicação das provas objetivas e discursivas vai ser no dia 15/3, tá certo? E ficar atento também ao o prazo da interposição de recursos, tá? Que é quanto ao resultado da prova aí, tá certo? Que vai ser no período de 16/4 a 17/4 de 2026, tá bom? Então, essas são as informações aí mais relevantes que eu vi aí do edital, mas é bom vocês darem uma olhada nesse cronograma aí com carinho para não perder nenhuma data, nenhum prazo, tá bom? A nossa prova, ela vai ser uma prova, primeira parte objetiva, né? São 50 questões, sendo dessas 50 questões, 20 questões de conhecimentos gerais, que tem peso 1, e 30 questões de conhecimentos específicos que vão ter peso 2, tá bom? E a prova de redação, né? A prova dissertativa argumentativa, que vai ser corrigida somente para os candidatos classificados dentro do limite previsto no edital. O tempo total da prova, 4 horas, tá? Contando tanto a parte objetiva quanto a redação, então ficar bastante atento aí a esse tempo. E a prova ela tem um caráter eliminatório e classificatório, tá certo? Então a parte de conhecimentos gerais ela vai incluir aí a parte de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e a parte de conhecimentos regionais do estado do Piauí, certo? Então é bom vocês já estarem estudando aí, se programando para incluir no cronograma de estudo de vocês esses conteúdos, tá bom? Professor, Oi. só, só já fazendo um adendo, porque muita gente, quando adentra no nosso preparatório, eles perguntam: professor, o preparatório vai contemplar todas as disciplinas? A gente faz o seguinte: a gente faz um plano específico, né? Cobra uma taxa simbólica só para o conhecimento específico de radiologia, né? Esses conhecimentos gerais, a gente não trabalha com ele, porém, como vai ficar gravado para as pessoas assistirem posteriormente, como também tem gente de fora, eu fiz eu fiz tipo um convênio com um colega que já tem uma plataforma, que ele já tem todo o conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico, tá? E legislação do SUS, que ele estará ofertando, né, para vocês aí num valor simbólico lá, taxa de manutenção da plataforma, tá? Que é um grande amigo meu que tem uma plataforma. Então, com a gente, vocês conseguem se preparar com todas as disciplinas, né? Conhecimentos gerais e específico, tá bom? Só que é um valor à parte, né, que a gente disponibiliza, você já acessa, se configura lá na plataforma dele e assiste às aulas, né? Se prepara
nas outras disciplinas. Ah, professor, por que você colocou isso, né, nessa pegada? Por que você colocou isso no preparatório da CESAP? Por quê, pessoal? Porque específico é o gostoso, é o que a gente gosta de estudar. Porque a gente faz um curso, né? A gente vai gostar de estudar o quê? O específico. Porém, a gente se zerar alguma dessas matérias, você já é automaticamente eliminado, como português, raciocínio lógico, né? Conhecimentos regionais. Então, eu recomendo vocês fazerem um investimento, se não adquirir essa plataforma, vocês comprar uma portilha, né, para poder não ir cru para essa prova, né? Porque se você for cru sem se preparar, tem grande chance de você ser eliminado por zerar alguma disciplina ou você não atingir a quantidade mínima de pontos necessários para se classificar. E a gente está muito otimista que vai chamar muito, muito profissional, tá, nesse concurso. Beleza? Pode continuar, meu amigo. Então, vamos lá, né? Tem a parte do conhecimento específico do SUS, né? A gente já vinha até falando ao longo das nossas aulas que seria cobrado a parte de legislação, né? Algumas a gente tinha até comentado a questão dos princípios, né, diretrizes do SUS, as bases legais que estão lá na Constituição Federal, do artigo 196 a 200, a Lei Orgânica da Saúde, né, a famosa Lei 8080, né, e a Lei 8.142, e as demais legislações que contemplam aí o conhecimento específico do SUS. Isso aí também vocês já devem começar a estudar, tá bom? E Viu, professor? Oi. Ainda no nosso bate-bola aí, sobre legislação do SUS, pessoal, como eu ia mencionando para vocês, esses conhecimentos específicos, é isso aí que elimina o candidato do concurso. Como eu falei para vocês agora há pouco, o candidato ele tem o hábito de estudar mais o específico, e aí ele negligencia as disciplinas base, né? E aí o que acontece? Zera, né? Então a gente não pode deixar de estudar o SUS, tá, pessoal? Estudem de alguma forma, porque vocês têm disponível a legislação, né? Também a gente tem disponível mapas mentais no Drive, né? Tem mapas mentais de raciocínio lógico, de português e também de legislação do SUS, tá? Então não negligencie. Principalmente isso aí, porque quando se prepara para um concurso na radiologia, você está se preparando para qualquer concurso que você for fazer a nível nacional. Ó, por exemplo, se a gente for ver esses conteúdos aí, que fala sobre princípios organizativos e princípios doutrinários, falando de universalidade, equidade, integralidade, né, regionalização e hierarquização, isso aí que sempre é batido. Os artigos da Constituição Federal, do 196 ao 200, né, que ajusta, né, que determina que a saúde é um direito, né, do brasileiro, a lei orgânica do SUS 8080, a lei 8.142 que fala do financiamento do SUS, né, esses decretos, pessoal, isso é batido, todo concurso é cobrado, tá? Então, se você não gosta, aprenda a gostar, tem o hábito de estudar isso, tá bom? E é uma coisa que a gente... Matheus, desliga esse microfone aí, Matheus, que o microfone está atrapalhando. Tem um microfone. Pronto. Pessoal, e tem uma coisa que eu sempre comento, quem já é aluno de outros preparatórios, eu sempre falo que o aluno de radiologia não gosta de estudar SUS, né? É algo cultural, não sei o que é isso, mas colocar na cabeça do aluno de radiologia que ele tem que estudar SUS é difícil, né? Mas o aluno concurseiro tem que ter isso como hábito, né? Tem que incluir no cronograma de estudos a legislação do SUS. Não tem jeito, pessoal, não tem como fugir disso, tá bom? Então vamos lá para a parte dos conhecimentos específicos, né? Para começar, anatomia e fisiologia, que é inclusive o assunto do caderno dessa semana. A gente pode imaginar que pode cair a parte de anatomia geral,
de sistemas orgânicos, né, e anatomia radiológica específica, né? É bastante cobrado aí nas provas que a gente já viu da banca, a parte de anatomia dos planos radiográficos, né? Exemplo, PA, AP, perfil, axial, né? A questão dos planos radiográficos são muito cobrados aí nos concursos anteriores, tá? Foi algo que a gente observou. Código de ética profissional também a gente viu bastante, né? Inclusive já em alguns cadernos que a gente viu agora recentes, algumas questões de código de ética, né? Então estudem, tá? O código de ética dos técnicos em radiologia, tá certo? Os direitos, deveres, as infrações e as penalidades, tá? A FCC ela costuma cobrar artigos específicos, tá? Especialmente sobre responsabilidade técnica e sobre as proibições, aquilo que é vedado aos profissionais técnicos em radiologia. Então, não deixem de estudar o Código de Ética Profissional, tá bom? A parte de técnicas radiográficas, né, radiológicas, não tem como fugir, tá certo? Então, é algo bastante amplo e é algo que com certeza vai ser mais da metade da prova, só isso, né? Então, incidências gerais específicas, parâmetros de exposição, né? Que se tem as incidências, tem que ter os parâmetros de exposição. Os fatores radiográficos, acessórios, né? Técnicas para exames de rotina, essas técnicas para exame de rotina vai incluir aí principalmente a parte de tórax, né, abdômen, membro, coluna, crânio e face e seios da face. Então, tudo é a parte de técnicas radiológicas convencionais vai cair com certeza no nosso concurso aí, tá, pessoal? A física, eu vi que o edital fala bastante de física, bem mais do que eu esperava, né? E então vocês vão ter que estudar a parte de estrutura atômica, né? A parte de atomística, né? A parte de formação dos raios-x, né? Vamos ter cadernos específicos só dessa parte aí de física, tá bom? A parte de interação da radiação com a matéria, que com certeza é algo que sempre cai. Os efeitos, né? Efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares, feixe primário e feixe secundário. A gente já viu até algumas questões falando sobre isso da própria banca. Então, com certeza, isso aí vai cair também, tá? A parte de eletrônica aplicada à produção de raio-x, né? A gente chegou a ver um pouco disso também em alguns cadernos. Ampola de raio-x, transformadores, e retificadores, circuitos de alta tensão, dissipação térmica e filtragem, tudo isso aí vai cair também, tá? Então vamos ficar de olho aí, a gente já viu em alguns cadernos e a gente vai ver mais uma vez. A parte de equipamentos, pessoal, foi algo que eu frisei, né? Antes de sair o edital, eu falei para vocês que a gente teria que ficar bastante atento à questão dos equipamentos, porque a banca cobra bastante, né? Então, a parte de aparelho de raio-x, tanto fixo quanto móvel, tá? Cada parte entender direitinho, né? O densitômetro, né? A parte aí de densitometria óssea, o mamógrafo, o tomógrafo, os acessórios e peças internas é muito cobrado, pessoal. Lembro que eu falei para vocês, lembro que eu falei para vocês aí, né? É porque passou aqui rápido. Deixa eu só voltar aqui. Acessórios e peças internas, né? A gente viu que tem algumas questões falando disso, tá bom?
A parte de radiologia digital, né? Tanto o sistema CR quanto o sistema DR, ambos são cobrados. A parte de matrizes, pixels, né? Resolução, a gente viu já algumas questões sobre isso aí. Artefatos digitais, também a gente já viu um pouco disso e a gente vai ver mais. E a parte de processamento e pós-processamento de imagens também, tá certo? Dentro da parte de processamento de imagens, tanto de analógico quanto digital, né, a gente vai ver a parte de câmeras escuras, né, as etapas do processamento químico e o controle de qualidade, isso aí não deixa de cair na prova, tá? A parte de exames contrastados é algo que a banca também cobrou bastante nos outros certames, né, que a gente já viu, né? Então, com certeza a gente vai ver os tipos de contraste, né? Contraste iodado, contraste baritado, as indicações de cada tipo de meio de contraste, as reações adversas e a conduta que o profissional deve ter em cada reação adversa, e os protocolos básicos, né? Para seriografia estômago, esôfago, duodeno, trânsito intestinal, esterossalpingografia, uretrocistografia, urografia e escritura, podem ser aí os protocolos aí mais cobrados aí dentro dos exames contrastados, tá? Noções de radioterapia, com certeza vai cair menos, talvez caia uma questão de radioterapia, tá no edital, então a gente tem que estudar, né? Com certeza não vai cair mais do que uma questão de radioterapia, não. Mas a gente tem que entender os conceitos gerais, a parte de equipamentos e os tipos de feixes dentro da radioterapia. Isso também a gente vai ver nos próximos cadernos aí, tá bom? Podem ficar tranquilos. Proteção radiológica, gente. Isso aqui é o mais importante, porque é o que mais cai na banca FCC, tá certo? Cai boa parte das questões que a gente viu até agora, inclusive nos cadernos, foi de proteção radiológica. Então, isso vai abranger parte dos princípios de proteção, né, tempo, distância, blindagem, as unidades e as grandezas, né, que a gente viu aquele quadrinho lá que eu mandei para vocês, a questão dos dosímetros, né, os níveis de referência, os efeitos biológicos da radiação, certo? As regras de proteção ao paciente e ao trabalhador, que estão lá na norma CNEM, né? A gente vai estudar isso aí um pouco mais a fundo, tá certo? Historicamente, a FCC cobra de 4 a 7 questões só desse tema. Então, vamos ter um carinho especial aí com a proteção radiológica, tá bom? Biossegurança também é algo que com certeza vai cair, certo? Não em muitas questões, mas com certeza cai alguma questão de biossegurança. Então, a parte de EPIs e EPCs, né? A parte de procedimentos de segurança, descarte de resíduos e a parte de contaminação e prevenção, tá? Então, a prioridade máxima que a gente vai ter nesse concurso, né? Resumindo aí. Matheus, Oi. o colega aí tá pedindo para voltar o slide. Deixa eu ver aqui. Para voltar em qual é? Esse outro. Antes. Esse aqui de proteção radiológica? Acho que sim. Confirma aí, colega. Você que perguntou. Pessoal, pegando o gancho do Matheus aí, ó, a gente, quando começa o preparatório sem edital, a gente literalmente dá um tiro no escuro. Mas, como a gente já tem uma certa pegada, já tem um certo perfil, o que a gente fez? O Matheus aí tem toda uma expertise, faz um mapeamento, né? A gente estava trabalhando na hora que a banca foi decidida, né? Na hora que foi dado lá foi batido o decreto, que seria a banca FCC, a gente já começou a mapear, estudar o perfil da banca, né? A gente viu que ela trabalha
questões bem embasadas, ela não trabalha conteúdo decoreba, né? E assim, a gente já começou a desenvolver, sendo que antes de saber que era FCC, a gente já trabalhou vários conteúdos como este. Então, vocês que... A gente abriu para outras pessoas também acompanhar a análise, vocês que não estão no preparatório ainda, que se interessa em fazer, então a gente já tem muitas questões aí, muitas resoluções de questões, né? Média aí de 15 a 16 aulas já gravadas, sem falar em todas as outras provas, tá? Os outros conteúdos que a gente tem também dos outros preparatórios que se repetem, tá? Se repetem em todos os concursos que são cobrados aí. Por exemplo, aí, ó, a gente sempre bate em princípio a Lara, né? Esses fatores de proteção radiológica, tempo, distância e blindagem, tá? O Breno tá mandando mensagem. Essas unidades, ó, essas unidades, se Isso você for mesmo, assistir Breno. todos os preparatórios, não é não, Matheus? Desde os primeiros cadernos, desde quando a gente começou lá na EBSE, 2020, 2021, 2022, a gente sempre bate, isso sempre cai, isso aí é repetido, é chiclete, essas unidades e medidas de grandeza de radioproteção, né? O Gray, Silvest, Kerman, tanto na unidade nova como no sistema novo, tá? Isso aí é muito cobrado, níveis de referência, seguindo lá o princípio dos limites de dose, tá? Para IOE, para indivíduo do público, dose efetiva, dose específica, conforme a radiosensibilidade, né? Cristalinas, extremidades, isso aí a gente sempre trabalha, pessoal. Então, você que estava esperando o edital sair, né? Queira fazer aí um intensivão, a gente já tem muito material específico gravado, viu? O negócio aí é correr que dá tempo. É isso aí. Então, do que a gente viu, né, de assunto específico, a prioridade máxima: proteção radiológica, física das radiações, equipamentos, técnicas radiográficas e as incidências, né, e a parte de radiologia digital, que foi bastante cobrada, tá certo? E não vamos esquecer da redação. Eu esqueci de colocar um slide aqui específico falando da redação, mas não negligenciem também, tá certo? Não negligenciem a redação, tá, pessoal? Porque ela, com certeza, ela vai ser um fator eliminatório aí para muitas pessoas, tá certo? Então, Pronto, ó, viu, Matheus? Deixa eu fazer aqui anunciar aqui para o pessoal, ó, para todos que estão no preparatório, eu vou disponibilizar 2 aulas que eu tenho, que em um dos preparatórios anteriores, a gente contratou uma professora de português para fazer aula, né, para fazer uma aula. E praticamente, a gente pegou o valor da hora-aula dela e dividimos para o pessoal que estava no preparatório, né? Aí quem teve interesse, rachou, né? Pagou um valorzinho simbólico, essa professora fez 2 aulas e ela estava cobrando, eu vou até procurar ela também, ela estava cobrando, pessoal, um valorzinho simbólico por redação corrigida. Então a gente dava ideias de tema, né? Ela dava ideias de possíveis temas a ser cobrado, aí a pessoa fazia, redigia a redação, mandava para ela e ela, né? E ela corrigia, né? Falava do repertório, dava as dicas. Ela fez 2 aulas e assim os nossos alunos tiveram notas muito boas, né? No último concurso da FMS que foi cobrado redação. E a gente pode aplicar essa estratégia aqui para vocês também, tá? Aí eu vou disponibilizar para vocês essas 2 aulas que já está gravada, vou tentar entrar em contato com ela, tá? Ver se ela se disponibiliza, está corrigindo redações dos alunos, e a gente pode fazer um específico ali de redação, né? Porque isso aí tudo é bom, é importante, né? Para você aí que está parado, que não tem muito hábito de redigir redação. E como o colega falou, é isso aí, eu acho, ele falou 60%, ele chutou por alto, né? Ele chutou por alto, aí no meu ponto de vista vai eliminar mais de 70%, porque o pessoal não sabe escrever, pessoal. Como para você redigir uma redação, você tem que ter todo um repertório, né, para você dissertar, tem que conectar os pontos. Rapaz, pessoal, não é fácil. Redação é prática, viu? É muita prática.
Pode continuar, Matheus. É prática e é técnica também, né? Quando o aluno ele pega a expertise da técnica da redação, ele consegue escrever sobre qualquer tema. Até se cair um tema que o aluno chega lá, abre a prova e diz: Eu não sei nada desse tema. Mas ele vai saber escrever porque ele aprendeu a escrever. É isso que é a técnica da redação. Tá? É o segredo da redação nos concursos. E não adianta fugir, porque é lei. Né? Aqui em Teresina, todo concurso é obrigatório que tenha a prova discursiva, né? A redação. Tá certo, pessoal? Mais alguma consideração aí, professor Cláudio? Não, tá tranquilo. Então é isso, né? Qualquer dúvida aí que vocês ainda tiverem, pode falar com a gente no grupo. Ah, Matheus, aí era o último, era o conteúdo programático. É. Eu preparei aqui um, um comentário, né? Que eu fiz uma mapeada, eu mapeei a banca FCC. Eu queria conversar para o pessoal, né? Falar alguns pontos interessantes que eu estava analisando, né? Os últimos concursos. E eu estou aprofundando, né? Porque é assim, pessoal, todo concurseiro, né? E quem se propõe também trabalhar com preparação de concurso, tem que ter essa pegada de você analisar o perfil da banca, né? Que é uma instituição, por exemplo, se a gente for analisar a Fundação Carlos Chagas, né? É uma instituição que não tem muita polêmica, né? Ela tem ampla experiência na realização de concursos, tanto a nível federal, estadual, municipal, né? Ela realiza concursos na área administrativa, judiciária, né? Várias outras áreas, né? E assim, nos últimos anos, pessoal, ela tem cobrado questões, como eu falei para vocês, né? Que exigem interpretação, raciocínio, aplicação de conhecimento, e ela não tem perfil, as questões delas não são fáceis, né? Não são questões de decoreba, beleza? Ela é assim, um pouco rigorosa, né? Ela tem boa organização logística, ela é uma instituição séria. Isso é muito bom, né? Por quê? Porque um concurseiro, quando vai participar de um certame, ele espera, né, que todo o fruto de preparação, dedicação, horas de treino, realização de questões, né, sonhos, tudo vai depender da logística, né, porque muitas vezes eu mesmo já fiz muitos concursos que a gente fica frustrado com fraudes, né, a gente chega para fazer a prova, aí tem problemas, isso, aquilo, aí todo mundo muitas vezes já atrapalha até o raciocínio, né? Às vezes chega, o ar-condicionado não tá gelando, e aí tem problema, erro de nome, rapaz, é burocrático. Tá, todo mundo tá escutando beleza aí, Matheus? O áudio tá bom? Tá bom, tá Tá ótimo. na escuta? Tá bom, né? Beleza. E agora uns pontos que eu fiz algumas anotações aqui sobre o nosso concurso da CESAP, né? O Matheus já falou no início, falou do cronograma, né? Que as inscrições já estão abertas, tá? E falou, e eu volto, né? Para quem entrou depois, eu volto a reforçar cuidado, porque está tendo muita fraude, né? Tem instituições aí que estão criando site falso, tá? E recebendo pagamento via Pix, e a gente desconhece, não é isso, Matheus? O pagamento lá é exclusivo via boleto, né? Para poder vocês não se deparar com fraudes, não é isso? Exatamente. Beleza. Então, pessoal, o que significa sobre isso que a gente fez um levantamento aqui, né? Então, pessoal, a gente tem que entender o estilo, tá, da banca, é essencial, né? Porque, como eu falei para vocês, questões de interpretação clara, né? Aplica realmente esses conteúdos que a gente vem trabalhando, e não tem uma forma melhor de você compreender esse conteúdo que está previsto no edital, resolvendo questões sobre esse tema. A gente vai sentar, a gente está fazendo o nosso cronogramazinho bacana, tá? Que a gente vai dividir todo esse conteúdo específico, e vai organizar,
vamos trabalhar conteúdo tal, tal e tal para a próxima aula. Beleza. Aí até o dia da prova, como a gente promete, né? A gente entrega todo o conteúdo divididos em um cronograma, né? Já para ajustar, para ajudar, né? Para ajudar aí na nossa preparação. E aí, como a gente sempre se baseia na preparação aí, de questões de provas anteriores, tá? Porque isso pode fazer grande diferença, porque a banca tem estilo consistente ao longo de anos, tá? Ela sempre modifica as questões dela e atualiza. A gente viu algumas questões agora bem recentes, um conteúdo bem rebruscado, tá? E aí é importante, além de vocês se preparar com esse apoio que a gente vem fazendo aí, tá organizando, você também tem a sua rotina de estudo, tá? Você revise os conteúdos, né? A gente pode até colocar de sugestão para vocês a organização, como é que a gente vai fazer. Semana tal, primeira semana a gente vai estudar isso, segunda semana isso, e fica até mais fácil. Organização de conteúdos, tá? Faça uma revisão do embasamento teórico que tem disponível na literatura, tá? Principalmente do Bontrager, do Biasoli, tá? E aí vá para resolução de questões, pessoal. Resolve questão, resolve, tá? Incansavelmente. Outro ponto também interessante que eu gostaria de falar, mencionar, são algumas provas anteriores, né? Que ela fez o concurso da Prefeitura Municipal de São José, do Rio Preto, 2019, tá? Posso estar até acessando essa prova e disponibilizando para vocês já ir sentindo aí a pegada, tá? Lá elas fizeram lá, e especificamente as provas de técnica em radiologia, que a gente se baseia para os nossos cadernos, mas a gente pode disponibilizar essas provas da íntegra para você já ir resolvendo e entendendo aí a pegada, tá? Ela fez aí uma prova objetiva, média de 50 questões, múltiplas escolha, tá? A distribuição dessas disciplinas mostrou forte peso, né, nos conhecimentos específicos, que foram 25 questões específicas, 10 de língua portuguesa, 8 de raciocínio lógico, tá? Saúde pública, média de 1 a 4 questões, tá bom? Então, a gente compreende, a gente entende com isso que a FCC, ela valoriza, né, a parte específica, tá, do cargo, seguida por conhecimento básico de comunicação, lógica e temas gerais relacionados à saúde, tá? Também tem uma prova, pessoal, da FCC, lá da CESAB, da Bahia, né, que ela pode ser utilizada também como base de estudo, né, para a gente entender o tipo de itens. Aí o que eu ajustei também, pessoal, o estilo das questões, tá? Essas questões de conhecimento específico em radiologia, cobrada por essa banca, ela vai contemplar realmente o que está previsto no edital, né? Como a gente falou, lá nos princípios básicos de radiologia, aí entra a física, formação da imagem, tá? É muito interessante vocês se embasar também por esses mapas mentais, por quê? Porque foi um concurso que foi ajustado exclusivamente para técnico. E geralmente pegada, né? É pegada dessas bancas quando o cargo é para técnico em radiologia, cobra muito posicionamento radiográfico. Você já tem disponível aí no nosso Drive um arsenal de mapas mentais, tá? Que foi feito aí cuidadosamente, carinhosamente, conforme o que é mais cobrado, tá? Que são essas técnicas especiais, tá? Proteção radiológica é indispensável, tá? Conhecimentos clínicos relacionados. E um negócio que é muito minha praia, eu gosto muito, eu trabalho até com essa disciplina, eu ministro ela, tá? Que é a disciplina de exames contrastados, e principalmente a assistência à vida que eu insiro nas minhas aulas, justamente pelo contexto, né, dos riscos das reações adversas, saber reconhecer sinais, sintomas, isso é uma parte muito importante que a gente deve se preparar também, tá bom? O que mais que eu poderia deixar para vocês aí? Estratégias gerais, né? Estudar as provas anteriores da FCC, resolver questões organizadas por assuntos, tá? E fazer simulados, tá? Com tempo cronometrado, tá? Ajudam a ajustar o ritmo de interpretação. Por exemplo, eu falo isso para vocês, pessoal, porque a gente tá indo nessa pegada aqui? Por quê? Porque tem muita gente que já tem o hábito de estar realizando provas,
Mas tem gente que está parado, tem gente que é o primeiro concurso, tá? Então a gente tem que ver no edital quantas horas a gente tem disponível na prova, quantas questões que a gente vai ter disponível e quanto tempo a gente vai ter para resolver cada uma delas, tá? Para também não estourar o tempo. Sempre leia as questões com muita calma, muita atenção no enunciado, tá? Se possível, ler o enunciado 2 ou 3 vezes e saber o que realmente o elaborador quer. Sempre pensar como elaborador. Isso é um grande diferencial, né, para você se preparar. No mais, eu acho que era isso. Você tem mais alguma coisa, Matheus, para agregar? Não, era isso mesmo. Mas pronto, acho que já levou uma quantidadezinha de tempo boa, né? E aí, pessoal, a gente está aí disponível, tá? Para o pessoal que a gente disponibilizou dos nossos grupos aí de educação continuada, a turma aí que tiver interesse em adquirir o nosso preparatório, entra em contato com o Matheus ou comigo, fique à vontade, um de nós dois, tá? Que a gente já te insere no preparatório, já te coloca no grupo, disponibiliza o acesso, tá? E você já começa o quanto antes a preparação, tá? E a pegada é essa, sempre a gente vai estar fazendo uma aula semanal, inclusive já tem um caderno pronto, né? E quem não conseguir participar ao vivo, a gente tem um grupo para tirar as dúvidas. Sempre na hora que acabar a aula, imediatamente o Matheus já grava, já sobe, já fica disponível no canal. É só acessar o link e o drive que está disponível tudo na descrição do nosso grupo oficial. Beleza? No mais, a gente agradece aí a participação de todos, a atenção e estamos à disposição aí no PV, viu? O pessoal que já está no preparatório também. É isso aí. Agradecemos aí a participação. Boa noite a todos. E um abraço, meus amigos. Qualquer dúvida, caso a gente não tenha respondido alguma coisa que vocês colocaram no chat, né? Porque já está um pouco avançado o horário, vocês podem estar mandando mensagem no PV meu ou do Matheus. Tá bom? Boa noite a todos. Foco nos estudos. Boa preparação. Um abraço. Boa noite. Boa noite, obrigado, pessoal.